Orientação Espírita, o seu canal de espiritismo no YouTube, esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer o mundo melhor. Em todos os momentos, o Livro Espírita é a melhor companhia. Comprando em marcosdemario.com, você apoia a manutenção do canal Orientação Espírita. No canal Orientação Espírita, você encontra variada programação, pensada e feita para você. Acompanhe os nossos programas no YouTube. Um olhar para o futuro na construção da Era do Espírito. Tem início mais uma edição de Ante os Novos Tempos. Um olhar voltado para a humanidade, através das revelações dos Espíritos, na mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Fique agora na companhia de Marcos Demário. Olá, iniciamos mais uma edição de Ante os Novos Tempos, o programa que traz o Espiritismo, seus princípios, sua aplicação e suas consequências aos diversos temas da vida, às diversas áreas do conhecimento humano, abrindo as portas da Era do Espírito. Na edição de hoje, nós vamos ter o Perguntando e Aprendendo, com temas variados, e na sequência nós vamos ter uma entrevista trazida por Orson Peter Carrara com o nosso companheiro Edivaldo Almeida, e que vai falar sobre a história de Joana d'Arc, do ponto de vista da mediunidade. Na sequência teremos a poesia espírita, destacando dois poetas do além, Carmen Sinira e Cruz e Souza, que retornam através da mediunidade de Chico Xavier. Depois nós vamos refletir sobre gratidão no vídeo do Para Viver Melhor. E encerrando o programa, lá no Entendendo com o Espiritismo, nós vamos conversar sobre a humanidade em crise, o problema das guerras, da fome e da injustiça. Tudo isso a partir de agora, com você em Ante os Novos Tempos. Perguntando e Aprendendo. Perguntando e Aprendendo é aquele quadro feito por você que nos assiste, que acompanha o nosso programa e que, utilizando os canais de comunicação que estão aí já na tela, envia a sua pergunta, tira a sua dúvida. Qual é o pensamento espírita sobre isso ou sobre aquilo? Como o espiritismo vê isso ou aquilo? Etc. Envie sua pergunta e participe aqui do nosso quadro Perguntando e Aprendendo, como fez o Álvaro Costa, que é morador lá de São Paulo, capital. E ele pergunta: por que muitas pessoas, em contato com as lições do Evangelho, não se transformam, continuando egoístas e orgulhosas? Bem, Álvaro, isso é um fato realmente. Nem toda pessoa que adentra a uma igreja cristã, seja ela católica, protestante ou um centro espírita, nem todo aquele que tem contato com a mensagem cristã, a mensagem do Evangelho, de fato se transforma. Muitas pessoas veem as manifestações religiosas apenas pro forma, apenas do ponto de vista exterior, do ato da fé, de comungar, de rezar e assim por diante. Mas não permitem que a mensagem evangélica de fato penetre em si e o transforme. Isso acontece porque somos espíritos inferiores.
nós somos muito ligados ainda ao egoísmo, ao orgulho, aos vícios, às paixões, às sensações. E nos deixamos levar por isso. E às vezes então nós comungamos a fé cristã numa determinada igreja, mas isso não significa que sejamos menos egoístas, menos orgulhosos e assim por diante. O Evangelho nos concita a uma reforma íntima, a um trabalho de autoconhecimento e autoeducação que nem todas as pessoas estão preparadas para realizar. Mas precisamos exercer a compreensão. E isso acontece também entre os adeptos do Espiritismo e que frequentam e trabalham, realizam seu trabalho voluntário no centro espírita. Muitos ficam apenas na superfície do Espiritismo. Mas é compreensível, porque todos estamos em processo de transformação, em processo de evolução, e essa transformação não se faz da noite para o dia ou do dia para a noite. É processo. Leva tempo. E importante é que recebamos apoio dos mais esclarecidos para que possamos nos fortalecer e continuarmos essa caminhada na nossa própria transformação moral e espiritual. Porque no futuro todos nós nos encontraremos com essa verdade, com essa realidade. Então não condenemos, não julguemos, mas compreendamos que cada um está no seu nível, está no seu entendimento e dentro das suas capacidades diante da mensagem cristã. Bem, vamos agora responder a Fátima Guedes, que é da cidade do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. E ela pergunta, afinal, quem representa o cristianismo? A Igreja Católica? A Igreja Protestante? A Igreja Ortodoxa? Ou a doutrina espírita? Fátima, todas essas doutrinas representam o cristianismo, representam o Evangelho, porque são doutrinas calcadas nos ensinos morais de Jesus. Todas elas. Para nós espíritas, não existe a doutrina religiosa que seja a única representante de Jesus aqui na Terra. Todas as doutrinas que têm por base o Evangelho, que têm por base os ensinos de Jesus, são doutrinas cristãs e, portanto, representam o cristianismo. Agora, entendamos que essas doutrinas nasceram, muitas delas, nas interpretações da vida, obra e ensinos de Jesus. E as interpretações humanas são falhas, são imperfeitas e recebem a influência da cultura, do meio, da época. Então, cada uma, por assim dizer, tem uma parcela, uma parte da verdade do cristianismo. E é um erro, seja esta ou aquela, se arrogar ser a única representante, a verdadeira representante, e que somente através dela haverá a salvação da alma. Não. Toda doutrina que leva o ser humano para o caminho do bem é uma boa doutrina. Então nós espíritas respeitamos a todas elas e dizemos que fora da caridade não há salvação. Você não se salva porque você é católico, evangélico, ortodoxo ou espírita. Você se salva porque pratica a caridade, porque se esforça em amar o seu próximo e se melhorar moralmente. E aí, se você se sente bem aqui ou ali, é isso o que importa. Então, não existe exclusividade. Todas as doutrinas que se baseiam no Evangelho são doutrinas que representam o cristianismo. Vamos agora responder a Viviane da Mata,
que é também da cidade do Rio de Janeiro. O que significa para o Espiritismo a educação moral? Por que ela é tão importante? Viviane, educação moral. Precisamos entender primeiramente o que seja educação e o que seja moral. Educação é o desenvolvimento equilibrado de todo o potencial divino que pertence ao ser humano, que ele tem desde o ato da criação, em germe, e vem desenvolvendo ao longo das encarnações com o objetivo, a grande finalidade de chegar à perfeição. Isso é educação, que vai trabalhar então o desenvolvimento harmônico de todo o potencial intelectual e de todo o potencial emocional do espírito que está reencarnado. Vamos agora entender a definição de moral, segundo a questão 629 de O Livro dos Espíritos. Moral é a regra de bem proceder. E o bem só é o bem quando faz bem para todos. Isso é moral. Agora nós já entendemos a importância da educação moral. É aquela que leva o ser humano ao bem, que leva o ser humano ao amor do próximo, que leva o ser humano à sua autoeducação. Porque, como dizia Maria Montessori, essa grande educadora italiana, educar é educar-se antes de mais nada. Então a educação moral é a grande tese do Espiritismo, porque é a educação que forma o caráter, é a educação que combate as más tendências que o espírito ainda apresente. Então a educação moral é o grande caminho para a educação do espírito que todos somos. Muito bem, vamos agora responder ao Ernesto Andrade, que é lá de São Paulo, capital. Ele pergunta: está certo líderes religiosos se envolverem com partidos políticos e cargos na administração pública, trabalhando a benefício de sua igreja? Bem, o pensamento espírita a esse respeito, que é uma questão muito importante, o pensamento espírita é muito claro. Política partidária nada tem a ver com a religião. E, portanto, a religião nada tem a ver com a política partidária. Nós espíritas fazemos questão de esclarecer isso e de realizar essa separação. Centro espírita não é tribuna para discursos políticos, para embates ideológicos políticos. Centro espírita é a instituição que deve legitimamente representar o espiritismo no seu estudo e na sua prática. E lembrando que o espiritismo tem por base o Evangelho, os ensinos morais de Jesus. Então, quando vemos religiosos das mais diversas denominações, inclusive cristãs, se misturarem a partidos políticos, se baterem por cargos no governo constituído, por formarem bancadas religiosas exclusivas no Congresso Nacional, nós estamos vendo uma deturpação da religião, dos seus princípios e das suas finalidades. O que fica ainda mais agravado quando esses
líderes ou representantes religiosos utilizam os cargos, tanto no legislativo quanto no executivo, a benefício próprio ou de suas igrejas. Isso é um desvio completo da religião e do evangelho. Portanto, temos que tomar muito cuidado com isso. O espírita exerce a sua cidadania, não apenas na escolha dos seus representantes, no voto. Ele pode, inclusive, também se candidatar e ser eleito, mas não pode misturar as coisas. Ele deverá se comportar como espírita, mas jamais procurar formar uma bancada espírita ou favorecer os centros espíritas enquanto estiver exercendo o seu cargo no legislativo ou no executivo. Não confundamos as coisas. Esse é o nosso pedido e que é muito claro para nós espíritas. Bem, encerrando aqui o Perguntando e Aprendendo, nós agora vamos responder a Kátia Domingues, que é do Rio de Janeiro. E ela pergunta: com relação ao Evangelho, as lições de Jesus, o que o Espiritismo traz de novidade? Bem, Kátia, o Espiritismo não vem ensinar novas coisas em relação ao que Jesus nos ensinou, mas vem reviver os ensinos de Jesus. Vem mostrar o real significado deles a partir da visão do espírito imortal, da vida que continua após a morte, da reencarnação e do nosso destino através da lei de evolução, que é chegar à perfeição. Com essa visão sobre o ser e a vida, o Espiritismo clareia, esclarece e aprofunda o significado e as consequências das lições do nosso Mestre Jesus. E com a imortalidade da alma e a reencarnação, nos entrega as chaves para entendermos muitas das passagens evangélicas que, sem essas duas chaves, ficam sem que possamos, de fato, entendê-las. Por exemplo, quando Jesus diz a Nicodemos que é preciso nascer de novo, o que ele quis dizer? Se você coloca então aí a alma imortal e a reencarnação, você entende. Quando ele disse que João Batista, em verdade, era o Elias que havia de vir e que não tinha sido reconhecido, Jesus está falando da reencarnação, mas a reencarnação só pode existir se a alma for imortal e continuar viva no depois da morte, e assim por diante. Então, o que o Espiritismo traz para as lições do Evangelho é o esclarecimento, é o aprofundamento, é o melhor entendimento sobre os ensinos de Jesus, sua aplicação e suas consequências na nossa vida individual e também na nossa vida coletiva. E fica aqui a recomendação para a leitura e o estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo, obra assinada por Allan Kardec, onde nós vamos ver os ensinos morais de Jesus estudados à luz dos princípios que formam o Espiritismo. Bem, chegamos ao final do nosso Perguntando e Aprendendo. E você, já enviou a sua pergunta? E você, tem uma dúvida? Não fique com ela. Faça a sua pergunta, envie para nós. Veja aí na sua tela os nossos canais de comunicação. Você envia a pergunta, nós vamos estudar e vamos trazer a resposta do Espiritismo. Estamos combinados? Então estamos aqui aguardando a sua participação. Mas agora está na hora de cedermos a palavra a Orson Peter Carrara, o nosso entrevistador espírita. E desta vez ele vai nos trazer
uma entrevista realizada com Edivaldo Almeida. E o Edivaldo Almeida vai conversar com o Orson Carrara a respeito de Joana d'Arc, esse ícone da história francesa. Aliás, tem um livro espetacular sobre ela, escrito por Leon Denis, que é o livro Joana d'Arc Médium. E essa é a visão que o nosso Edivaldo Almeida vai trazer. Se você não conhece Joana d'Arc, aproveita então esta entrevista de Orson Peter Carrara para conhecê-la e admirar a sua missão e os seus dotes mediúnicos. Mas chega de conversa e vamos rodar o vídeo da nossa entrevista. Conversando sobre Espiritismo. Oswaldo, seja bem-vindo, uma alegria tê-lo aqui, viu? Muito obrigado pela sua disposição, pela sua presença. Eu que agradeço, Orson, pelo convite, e eu não sou tudo aquilo que você falou, não, de forma nenhuma, você já sabia fazer, você só foi lembrado. Ai, que ótimo, gente, muito obrigado por essa oportunidade com vocês aqui, de fazer esse bate-papo com o Orson, e espero poder tirar um pouco de mistificar a Joana d'Arc, explicar um pouquinho quem é essa irmã, qual a missão dela, e será que ela terminou porque ela acabou antes ou não? Lembro disso. Ovado, e foi por causa desta vinculação a esta instituição e as constantes viagens à França que você se interessou pela nossa Joana d'Arc? Como é que foi esse interesse específico pela Joana d'Arc? Ou foi por causa do espiritismo? Eu acho que foram duas comunhões. Quando eu vou para a França, eu tenho um hábito que eu sou apaixonado. O que não falta na França é igreja. Né? Então, Paris, qualquer lugar que você entra. E eu, conforme a gente vai andando por lá, porque você anda muito a pé ou de metrô, eu vejo uma igreja, eu entro. A igreja deles tem uma egrégora que você sai do corpo. Então você fica calmo. E eu adoro passear e olhando tudo. Aí eu vejo gente que escreveu em agradecimento que sarou da doença de 1400 e pouco, de 1300, e tudo gravado naquelas igrejas. Aí eu, por exemplo, e na Joana d'Arc, por exemplo, hoje, já que ela é padroeira deles, tem estátua em todas praticamente. Isso me chamou muita atenção. Quando o Tavares me ofereceu um cardápio para fazer uma palestra, eu falo, gente, eu não sou palestrante, eu sou falante. Então, quando ele falou assim, eu falei assim, eu olhei o nome dela e falei assim, eu quero essa, eu quero essa menina aqui. Não, porque eu tenho que estudar, eu tenho que saber dela. Tem muita coisa aí dentro dela que eu preciso saber. E isso, eu diria que ela me chamou, assim, vem cá, rapaz. E me chamou e até emociona um pouquinho, não posso mentir. Bom, vamos lá, vamos começar falar um pouco dessa menina, dessa irmã aí, que é uma referência de tantos ideais, e principalmente para mim, particularmente falando, é de tanta fé. Eu estou achando que você tem uma participação na história de Joana d'Arc, viu, Vado? Estou com essa mínima intuição aí, viu? Eu não sei, mas lá aquela do Tavares me emocionou no meio do caminho. Eu imagino, você deve ter algum vínculo espiritual no passado dessa história. Porque quando foi exatamente que se passou a história de Joana d'Arc, apenas para nos situarmos cronologicamente? Ela nasceu em 1412 e se encarnou em 1431, somente com 19 anos. Eu vou mostrar para vocês a cronologia. Ela reencarnou bem no meio da Guerra dos 100 Anos. E ela tinha um papel fundamental ali dentro. É muita briga. Isso realmente eu diria que abre o meu chão quando eu falo um pouco dela. Acho que é por isso que quando eu ouvi o nome lá atrás, eu falei, eu sei, eu falo dela, eu falo. Eu sei pouco agora. Olha aí, rapaz. E nós estamos com essa citação, naturalmente, fazendo uma conexão com o espírito Joana d'Arc, que hoje é um espírito muito elevado, né? Nós estamos fazendo uma ligação psíquica com ela aí, que ela seja bem-vinda. Nossa, tá um pouco emocionante. Bom, pessoal, vamos começar entendendo a história dessa irmã aí, dessa irmãzinha do coração, e por que ela veio, quem é ela, e assim por diante. Antes, como disse o Orson, eu tenho que fazer essa pergunta para vocês, que é uma pergunta de reflexão para cada um começar a pensar, por favor.
o que você fez importante com seus 17, quando vocês tinham 17 anos de idade, antes de começar os 18, quando acabou os 17 anos, o que foi? Eu entrei na faculdade, eu comprei um carro, eu casei, eu não sei, a importância é individual. Mas eu gostaria que vocês refletissem sobre os seus 17 anos. Eu acredito que a maioria já passou dessa idade, né, e tem a lembrança, né, da juventude, tá bom? Vamos tocar. Para isso, pessoal, eu gostaria de explicar para vocês de onde que eu puxei a biografia. Eu li muitos livros de história da França, e também eu tinha que casar com uma biografia espírita. Então, eu fui atrás de Hermance de Faux. Hermance de Faux, ela nasceu em 1841 em Fontainebleau. Fontainebleau, pessoal, ele fica a 70 quilômetros de Paris. Existe o castelo de Fontainebleau, é lindo, maravilhoso, conheço lá. É onde morou Napoleão III e Catarina de Médici. Bom, só para vocês terem uma ideia, e ela com 12 anos, ela tinha, a família dela era de plantação de uvas para vinho, e tinha até um castelo já da família dela. Ela com 12 anos, ela chamou atenção porque ela veio na época das mesas girantes, e ela começou, o pessoal percebia que ela, com a mãozinha dela, mexia sozinha, ela ficava em transe, bom, levaram ela para o médico. O médico olhou, examinou, e realmente a canetinha, o lápis mexia sozinho. Ele achou que fosse uma esquizofrenia, alguma coisa diferente, não encontrou a doença nela. Aí eu chamou outra pessoa. Essa outra pessoa percebeu que tinha uma coisa diferente ali atrás. E ele chamou essa pessoa para conversar. Posso conversar com alguém? Pode. Ela, na hora, ela psicografou Luís IX. A história do Luís IX. Que lá atrás fazia parte foi um antecessor dele. Lá atrás. E ele era tipo um patrão da família. E ele se identificou direto. Ele falou, aí tem coisa. E aí ele pediu autorização para os pais, levou ela para Paris. E lá ela apresentou ela um irmãozinho que eu acho que alguém já ouviu falar, um tal de Rivail, que escreveu o livro dos espíritos, né? Um cara um pouco famoso entre os espíritas aí. Aí o Kardec, percebendo quem era esse espírito, a oportunidade, convidou-a para começar a ajudar a psicografar o livro dos espíritos. Olha só, gente, que loucura isso. E ela ajudou demais, ela ajudou tanto ele, que lá na frente ela ajudou e foi sócio fundadora da Revista Espírita, lá na passagem, não sei para quem já conhece, passagem Sainte-Anne, em Paris. Foi ela, e foi ali nesse mesmo local que foi a última morada de Kardec. E ela escreveu esse livro, ditada por Joana d'Arc, a história de Joana d'Arc, ditada por ela mesma. Junto com isso, que não tínhamos deixado de ler, o nosso irmão Leon Denis. Nosso irmão Leon Denis, que nasceu um pouquinho depois, olha que doido, né? 1846, na cidade de Fougue, que ele escreveu, Joana d'Arc Médium. O Leon Denis, ele era tão fissurado na história de Joana d'Arc, que ele fez o trajeto dela. Ele foi passando pelas cidades, ele foi entender, ele foi ver a espada, onde que era. E aí ele também chegou a conversar com ela. Poxa, que coisa importante isso, né? Reconstruir a história, inclusive, né? Isso. E ele, como pesquisador, né, o apóstolo dos espíritas, né? Aí nós vamos ver o seguinte, vamos entender a cronologia. Entender a cronologia para entender a Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos, pessoal, apesar de falar 100 anos, não teve 100 anos, teve 116 anos. E tudo começou, essa treta aí, com a morte do rei francês Carlos IV da França. Quando ele faleceu, ele não tinha herdeiros, eu estou falando herdeiros, homens. Por quê? Pela lei sálica da França da época, mulher não poderia atribuir o trono. Então, o que acontece? Ele não tinha herdeiro, ele só teve menina, morreu, acabou, e aí começaram... Só que aí teve um oportunista chamado Eduardo III, que era sobrinho dele, só que ele já era o rei da Inglaterra, porque a irmã dele foi para a Inglaterra, e ele já era, olha só, o cara já era rei da Inglaterra e queria ser rei da França, pelo fato que ele tinha laços com o Carlos IV. Só que daí acharam um tal de Carlos VII. Carlos VII é o nome quando ele virou rei. Na realidade, ele se chamava Philippe de Valois. E aí os franceses não iam deixar um inglês, mesmo sendo descendente, tomar conta do reino deles. E aí começou toda a Guerra dos 100 Anos, e aí que começou essa briga, em 1328.
Aí vocês vão perguntar, tá, e Joana d'Arc entra onde, a nossa Joana d'Arc? Ela entra aqui, pessoal. Aí, ó, esse é o período que ela entra, dentro da Guerra dos 100 Anos. E ela tinha uma missão. Evaldo, deixa eu dar uma informação para uma pergunta da Miriam. Não, Miriam, não está gravado, não. Nós estamos ao vivo. Você tem, inclusive, a oportunidade de fazer perguntas. E a Dinorá faz uma observação interessante aqui, Vado. Olha, boa noite. Que coincidência. Terça eu estava trabalhando um texto sobre Joana d'Arc, passei muito mal. Agora eu estava procurando um vídeo que me ajudasse a voltar mais forte para a escola. Olha que interessante. É verdade, é verdade. A nossa Joana costura caminhos, é a cara dela. Ela costura, já trouxe a Dinorá para cá, né? Ela costura. Mas vamos botar o Vado aí que vai situar a Joana d'Arc nessa... Aí, ó, é esse período, olha só, ela só viveu 19 anos aqui. Então, só que ela tinha uma missão. A missão dela era libertar a França dos ingleses. Essa era a missão dela. Historicamente, Vado, apenas para recordar, eu não me lembro mais disso historicamente quando estudamos na história, né? Na escola, a história. A França era dominada pela Inglaterra? Isso, você vai ver o gráfico agora, que eu vou mostrar, o mapa da França da época. Quer ver? Vamos ver aqui. A trajetória de Joana d'Arc. Dá uma olhadinha aí, essa é a sua resposta. Olha lá. Vocês estão vendo o mouse, tudo isso aqui, esse verde já era território inglês. Aí tem os borgonheses. Borgonheses eram os franceses partidários dos ingleses, porque os ingleses davam muita vantagem financeira. Então, tudo isso aqui já era inglês. Quando ela chegou, ela tinha um pouco de trabalho só. Ela tinha que libertar o país dela, te arrancando tudo esse monte. E além disso, tinha que brigar com os franceses que já estavam namorando com os ingleses. Mas os franceses estavam acomodados com essa acomodados. Eles não se importavam com isso. Eles perderam quando chegou na época dela, pela Guerra dos 100 Anos, eles apanharam muito, ganhavam algumas guerras, perderam outras. Tanto é que durante a Guerra dos 100 Anos, não foi uma guerra intermitente como foi a Primeira e Segunda Guerra Mundial, não. Foi direta, foi intermitente. Aí, por exemplo, teve até a peste negra ali no meio, que botou um buraco ali no meio da guerra. Mas, portanto, eles eram adversários. E todo esse território aqui, essa trajetória, ela tinha que percorrer no meio do território inglês. Olha só. Essa cidade aqui, Domremy foi onde ela nasceu. Domremy. Agora, esse anseio de separação aí, de enfrentar os ingleses para libertar a França, como é que isso despertou nela? Havia uma cultura na família quanto a isso? Porque tão jovem, como é que foi isso? Até a irmã dela foi assassinada pelos ingleses. Então já tinha uma história anterior. Tem uma história. Eles destruíram a vila dela também. Porque aqui também onde ela morava, aqui, uma cidade muito, muito pequena, tudo isso aqui, eles entravam, antigamente não tinham a história de entrar bonzinho. Destruíam tudo. Então, era aquele povo muito primitivo. E aí ela já, quando ela recebeu os chamados do Miguel, o arcanjo de São Miguel, assim por diante, ele tinha que tirar esse povo daí. Tinha que tirar, parar, voltar. O francês já tinha perdido a vontade de viver. Essa é a realidade. Eles já estavam conformados. E aí ela trouxe algo que lá na frente, um cara chamado Napoleão I, o famoso Napoleão Bonaparte, aquele cara que se auto-curou como imperador lá na Notre Dame, ele aproveitou até as táticas de guerra, as táticas militares dela, para chamar o bril do soldado francês de volta. Esse bril francês faz parte de quando ela, aqui na Borgo, aqui que ela morou na época dos druidas. E aí ela saía, quando era criança, ela saía para andar e para conversar com as pedras, igualzinho ela fazia quando ela era um druida. Olha, e me diga uma coisa, você falou que ela teve uma irmã assassinada, né? E os pais dela? Que notícia você tem dos pais? Os pais, que eram o Jacques d'Arc, daí que veio o nome Isabelle Romé, eles eram camponeses, simples e muito religiosos. A religião, você vai ver que ela é extremamente religiosa. Ela deve essa religiosidade
a Isabelle Romé. Ela tinha 4 irmãos. Ela tinha o Jacquemin, Jean, Pierre e Catherine. Essa Catherine que faleceu depois. Mas antes dela falecer, ela trocou, a Jeanne também, ela contava para ela, que era mais velha, contava para ela que ela estava vendo vozes, assim por diante. Ela que fazia o meio de campo. E a Jeanne, a gente fala de Jeanne d'Arc. A Joana d'Arc, ela era a caçulinha desse povo todo. Ela ouvia vozes, né? Isso, Agora, isso você aí. citou aí, durante a sua primeira fala, você citou Carlos I, Carlos IV, você citou também a Catarina de Médicis, que são personagens citados nos romances de Ivone do Amaral Pereira também. É muito interessante essa vinculação. Sim, eu sempre falo assim, é gozado que eles costuram um jeito de... a espiritualidade, a gente não tem noção da amplitude, mas eles costuram tudo. Realmente, é bem interessante isso daí. Você me falou a verdade, vou dar uma relida nela também, para ver onde que ela se encaixava nessa época. Você tem toda a razão. Bem, espero que você tenha gostado dessa entrevista feita por Orson Peter Carrara com o nosso amigo Edivaldo Almeida, nos esclarecendo um pouco sobre Joana d'Arc, essa figura histórica ligada ao povo francês, mas ao catolicismo, que é também muito citada e estudada. A entrevista completa está no YouTube, no canal do Orson Peter Carrara, ok? E semana que vem ele comparece aqui novamente com mais uma entrevista sempre esclarecedora e muito importante. Agora, vamos então mudar a chave, vamos mudar o quadro no nosso programa, porque chegou a hora dos poetas do além aqui comparecerem, através da mediunidade do nosso querido Chico Xavier. Vamos então começar agora a poesia espírita. Poesia espírita. Nós vamos continuar aqui a trazer o conteúdo poético da obra Relicário de Luz, que é uma obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier. Relicário de Luz foi lançado pela FEB Editora, que é a editora da Federação Espírita Brasileira. É um livro de diversos autores espirituais, trazendo dissertações, crônicas e poesias. Hoje nós vamos conhecer as poesias de 2 poetas brasileiros, Carmen Sinira e Cruz e Souza. Carmen Sinira não é uma poetisa tão famosa, tão conhecida na literatura brasileira, mas deixou a sua contribuição e ela volta do além, do mundo espiritual, através do Chico Xavier, para nos brindar com a poesia que ela intitulou Rimas Fraternas. Vamos então passar a palavra a ela para conhecer o conteúdo desta poesia. Guarda contigo o amor puro por senha no roteiro cristão, ainda mesmo quando a amargura venha sangrar-te o coração. Quem procura no Cristo, cada dia, a bênção de viver, sacrifica-se, ama e renuncia no perdão por dever. Que importam desventuras no caminho, no fel que nos invade, se procuramos no celeste ninho a luz da eternidade? Tudo passa na terra e a nossa glória, na alegria ou na dor, é refletir na luta transitória a sublime vontade do Senhor. Eis então a poesia assinada pela poetisa Carmen Sinira, escrita através do médium Francisco Cândido Xavier. E dessa obra Relicário de Luz,
nós vamos agora conhecer o poeta Cruz e Souza. Cruz e Souza foi um poeta importante da literatura brasileira, jornalista, escritor, um grande batalhador e que tem um diferencial. Ele que viveu entre os séculos XIX e o século XX, porque ele era negro. E todos nós sabemos dos preconceitos e discriminações com os negros, infelizmente, no nosso país. Mas ele marcou a sua época, foi conhecido, né, e é considerado um dos grandes poetas brasileiros. Pois bem, Cruz e Souza volta, ele retorna através do nosso Chico Xavier e nos traz aqui o soneto Página de Louvor. Glória aos heróis da crença soberana, em cujo amor a terra se redime, portadores da fé pura e sublime, de que a luz evangélica se ufana. Glória à dilacerada caravana, que combate a impiedade, a sombra e o crime, embora o mundo que o persegue e oprime, sob as pedradas da miséria humana. Louvor eterno aos grandes infelizes, que se cobrem de estranhas cicatrizes, sem abrigo de paz que os reconforte. São vanguardeiros a que o céu se ajusta, resplandecendo de beleza augusta, na passagem divina, além da morte. Então, destacamos aqui o soneto Página de Louvor, do espírito Cruz e Souza, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, lembrando que essa poesia de Cruz e Souza e a anterior de Carmen Sinira, elas estão no livro Relicário de Luz, publicação da Federação Espírita Brasileira. Com essas reflexões poéticas, nós nos preparamos para o vídeo para viver melhor. Hoje, o vídeo vai fazer reflexões espíritas sobre o tema gratidão. Vamos então rodar o Para Viver Melhor. Você é grato pela vida? Precisamos aprender a utilizar a gratidão em todas as circunstâncias, pois sabemos que o acaso não existe e que tudo o que nos sucede possui um motivo justo, pois sendo Deus, Pai e Criador, soberanamente justo e bom, Ele não poderia permitir que fôssemos injustiçados e que determinadas situações não fossem boas para nós. O que acontece é que nem sempre entendemos a sublimidade dos acontecimentos existenciais e, por isso, acabamos sendo ingratos com o Criador e a vida. Exercitemos a gratidão, mesmo para aqueles que não nos compreendem ou estão distanciados das lições do Evangelho. Aprendamos a compreender, tolerar, perdoar, abençoar e viver cada vez melhor. O amor deve inundar nossa alma e nossos atos na vida. Por isso, sejamos gratos sempre. Se você gostou desta mensagem, compartilhe. Entendendo com o Espiritismo. Muitas pessoas, diante dos acontecimentos da atualidade, guerras, violências as mais variadas, corrupção, injustiça social, miséria, fome, aborto, etc. Muitas pessoas olhando para todo esse quadro de desafios existenciais se perguntam: por que tudo isso?
e quando tudo isso vai acabar. Quando isso terá fim? Quando finalmente vamos nos amar e vamos estabelecer aqui na humanidade terrena a paz, a justiça, a solidariedade. Quando isso vai acontecer? Quando os seres humanos finalmente vão conviver com base na ética, na honestidade? Ou tudo isso não passa de utopia, um sonho, um ideal irrealizável? O que o Espiritismo tem a esclarecer a esse respeito? Bem, primeiramente, o Espiritismo nos esclarece que todos os males existenciais humanos derivam do egoísmo e do orgulho que ainda nos caracterizam. São os dois grandes vícios morais que mancham o ser humano e, portanto, a humanidade. E que precisamos combater veementemente esses dois vícios. Mas esse não é um combate para a segurança pública, é um combate para o Evangelho. Somente através da aplicação do amor venceremos o egoísmo e o orgulho que dão origem ao materialismo, à indiferença, à vaidade, à hipocrisia e o cortejo todo de vícios e males que conhecemos aqui na Terra. Evangelho aplicado é realizar a educação moral, mas não dos outros. Nossa! Que adianta querer trabalhar a educação moral dos outros se seremos educadores falhos? Educadores que não têm bons exemplos para dar. Porque, na verdadeira educação, nós só podemos dar ao outro aquilo que somos, e não aquilo que temos, em termos de conhecimentos, mas o que somos. E o Evangelho é justamente isso. Para combater, então, o egoísmo, precisamos desenvolver mais e mais a caridade. Para combater o orgulho, precisamos desenvolver mais e mais a humildade. A contrapartida dos vícios são as virtudes. Então, entre elas, nós temos, então, a caridade, a humildade, a bondade, a paciência, a tolerância, a compreensão, o trabalho e assim por diante. Virtudes. Precisamos, pois, realizar um grande esforço no desenvolvimento das nossas virtudes ou das nossas qualidades morais. Isso nos leva, claro, a termos que encarar de frente a nossa autoeducação. Por isso, Allan Kardec deixa bem claro lá em O Livro dos Espíritos que a proposta do Espiritismo é a educação do espírito, combatendo as más tendências que esse espírito apresenta na atual encarnação, dando-lhe bons hábitos de previdência, de amor ao próximo, de solidariedade e desenvolvendo as suas virtudes na formação do seu caráter ou no desenvolvimento do seu senso moral. E o período infantil é o mais importante de todos, porque é na infância que o espírito reencarnado está flexível para receber a boa influência
dos responsáveis pela sua educação, que são prioritariamente os pais ou avós, enfim, os responsáveis na família, para que a escola depois dê sequência a isso e possa trabalhar em conjunto com a família. Como não temos feito isso, nós estamos diariamente lançando na sociedade seres humanos egoístas, indiferentes, materialistas. Então não temos por que nos espantar de tantos males acontecendo ainda na humanidade terrena. Enquanto não trabalharmos a educação moral com base no Evangelho, com base numa visão espiritualista do ser e da vida, continuaremos a ter problemas. Enquanto estivermos atacando apenas os efeitos e não as causas, continuaremos com os problemas. Por isso não podemos datar quando estaremos no mundo de regeneração, porque depende dos esforços que realizamos para isso. E os nossos esforços têm sido pequenos. Nós não temos realizado o devido esforço, não temos acionado a força de vontade, como deveríamos fazer, para combater o egoísmo e o orgulho. Porque são eles que fomentam as guerras, a injustiça social, a miséria e assim por diante. Porque numa verdadeira civilização, e esse é o ensino dos espíritos superiores lá em O Livro dos Espíritos, numa verdadeira civilização, os ensinos morais de Jesus são colocados plenamente em prática, são de fato vivenciados. E estamos longe dessa vivência. Mas esse é o caminho que o Espiritismo nos aponta para a transformação moral da humanidade. Vai acontecer? Com certeza. É uma utopia? Não, em absoluto. Porque a nossa evolução é lei divina. O nosso progresso moral é lei divina, queiramos ou não. E lembrando que o mundo terreno não tem apenas males. A sociedade humana não tem apenas coisas ruins. Neste exato momento, quantos milhões de pessoas no mundo todo não estão pregando o amor, não estão fazendo o bem, não estão se melhorando? Saibamos também focar naquilo que é bom. Saibamos focar também no bem, divulgando, espalhando cada vez mais. E aí sim, nós estaremos combatendo na raiz o egoísmo e o orgulho e realizando paulatinamente a transformação da humanidade para melhor. Bem, chegamos ao final de mais uma edição de Ante os Novos Tempos. Agradecemos a Jesus, aos bons espíritos que nos amparam, que nos inspiram, rogando paz e amor a todos nós. Que possamos nos encontrar semana que vem em mais uma edição do nosso programa, implantando a era do Espírito e caminhando para o mundo de regeneração. Paz em seu coração, grande abraço e até o nosso próximo encontro. Um olhar voltado para o futuro da humanidade. As revelações dos Espíritos. A mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Este é o programa Ante os Novos Tempos. Produção e apresentação, Marcos de Mário. Orientação Espírita, o seu canal de Espiritismo no YouTube. Esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer um mundo melhor.